trabalho. Dado do tempo. Mas eu quero acabar, filho, por isso que eu tô dizendo. Mas é isso que eu tô falando, Mas nós estamos olhando os 3 tribunais, eu tô perguntando... Não. A minha quarta afirmação é: a justiça do trabalho precisa acabar. Precisa acabar porque é lenta, porque é cara, porque o paralelo em países em que a justiça funciona mais rapidamente, mais beneficamente para o trabalhador, ela não existe, e justamente por isso que eu defendo o seu fim, além das decisões bizarras que a gente tem na justiça do trabalho. Fala, meu compadre. Fala de novo. Kim, de todas as pautas que você veio hoje, pra mim essa é a mais deslocada. Você fala que a justiça do trabalho é muito cara, mas você deve saber que a maior parte dos gastos é com pessoal, pessoal com estabilidade, que você não pode demitir, então você continuaria pagando. Outra coisa, aí rapidinho, você defende que eles vão pra justiça federal, pra justiça comum? Justiça comum. Justiça comum, sobrecarregar mais ainda esse sistema, Mas colocar um de falar tipo que de vai ter processo... que os servidores vão falar, que eu não posso demitir. Ah, então calma aí, é só você mudar o nome. Você vai manter os mesmos servidores e tudo mais, só vai chamar de justiça comum a partir de agora. Você vai redistribuir as varas. Me conta aí como seria. Bom, vai pra justiça comum. Tá não certo. necessariamente o juiz... Que tem um procedimento diferente do procedimento do trabalho. Não, mas tudo bem. Até aí, a justiça comum julga vários procedimentos diferentes para vários casos diferentes, e isso não significa que não, mas o eu tô rito, debatendo isso, eficiência. Isso não, Por que isso, você vai transferir para juízes que não estão acostumados a lidar com isso? Isso não significa que o rito vai ser diferente. A lei trabalhista vai continuar a mesma. Né? Eu estou defendendo a extinção da justiça do trabalho para passar para a justiça comum. Totalmente. Né? E aí eu vou te colocar o seguinte. Vai lá. Do início da fase de conhecimento até a execução, segundo o TST, demora 3 anos. 3 anos é muito tempo para um trabalhador receber o seu direito. Né? Outro ponto. A Justiça do Trabalho tem decisões bizarras, eu já falei aqui que ela não segue a própria jurisprudência. Eu vou trazer 3 exemplos aqui para você que para mim são muito emblemáticos. Ah, traz um, vai. Preciso falar também. Não, calma. Vocês também, vocês ficam dando palestra aqui, é minha vez de dar uma palestra. Que isso, falei pouquinho. Ó, porteiro ladrão, né? Ele foi pego nas câmeras roubando, vários moradores que se evidência conheceram. anedótica, é isso melhor que você vai trazer pra cá? Não é anedótico, se você quiser eu trago dados de que as decisões são tão bizarras. Sabe eu o já dado? O trouxe que tá no relatório do CNJ? Qual que tem maior taxa de congestionamento? A justiça comum ou a justiça do trabalho? Responde minha pergunta. Mais de 62... Você não vai responder minha pergunta? A justiça comum resolve mais rápido que a do trabalho. Não resolve. Agora você vai tomar no fact-check. Vamos lá, não, pequenas causas é resolvido, pequenas causas resolve mais rápido que a justiça do trabalho. Justamente porque é crédito alimentar. Pequenas causas resolve mais rápido do que a justiça do trabalho. Né? Nas pequenas causas, no JEC, chega você de tá falando? chega de 1 a 2 anos. E na justiça do trabalho é 3. Mas a maioria esmagadora dos casos da justiça do trabalho entraria no juizado especial por causa do seu valor. Então seria mais rápido. Mas deixa eu dar só um exemplo, então, que você não deixou do porteiro ladrão. Ele foi pego, não é anedota, 62% dos casos, 62% dos casos que são questionados e vão pro TST, são justamente porque não segue a jurisprudência e não segue a lei. Então vamos lá, não é anedota. O cara foi pego nas câmeras roubando. O TRT, a segunda instância, estipulou que ele tinha que ser indenizado em R$50 mil. E ele foi pego roubando. Essa não é uma decisão. Maior parte das decisões de justiça do trabalho não segue a própria jurisprudência. São do porteiro ladrão. Hã? São do porteiro ladrão, a maior parte das decisões. Não são do porteiro ladrão. Estou dizendo que não cumpre a própria jurisprudência e não cumpre a lei. E por não cumprir a lei, tem decisões bizarras como essa. Kim, de novo, outras coisas que eu não tô entendendo a praticidade da sua proposta. E eu confesso que eu fui até procurar e eu não vi praticamente ninguém defendendo algo análogo, o que me demonstra que ela é realmente deslocada. Tá. Você vai passar a chamar de justiça comum, você vai mandar um monte de processo de trabalho que tem ritos completamente diferentes para esses juízes comuns que já estão sobrecarregados, que de acordo com o CNJ tem maior taxa de congestionamento, e é isso. Você fala que a justiça do trabalho é ideológica, que ela não segue a lei, etc. Você sabe que a taxa de acordos que ela tem é mais de 40%, né? Pra mim, não me parece muito coerente com uma justiça ideológica, ineficiente, que nem você pinta. Não, mas quem disse que o teor dos acordos não é ideológico, né? Que o teor dos acordos, você tem várias teses... Você não é liberal? Você não é a favor que as partes cheguem num acordo? Mas vamos lá. Muitas vezes os acordos são impostos pela justiça nas condições que a justiça coloca. Eles são mediados pelo juiz do trabalho. E o juiz do trabalho impõe, olha, se o empregador não aceitar essas condições, ele não vai fazer o acordo. Mas eu vou te trazer alguns dados sobre a justiça do trabalho. Pode trazer. A Justiça do Trabalho, primeiro, é uma das mais caras, é uma das que mais gasta com pessoal, né? É uma das que mais tem privilégios e super salários, né? Concentrados por ser ideologizada. O TST reforma 66% das decisões dos TRTs que são questionados no Tribunal Superior e 60% das decisões da segunda instância não são sobre direitos dos trabalhadores. São sobre se aquele recurso vai ser mandado ou se não vai mandado para Tribunal Superior. E você sabe qual que é a segunda causa mais discutida no TST? Não é rescisão, não é FGTS, não é salário, não é convenção coletiva. É honorário de advogado. Então, é uma justiça ineficiente,
Então é uma justiça que não beneficia o trabalhador. Então é uma justiça que, comparado com outras justiças, tanto especializadas como a justiça comum, é menos eficiente. Olha que eu sou muito crítico da justiça comum e das outras justiças especializadas. Tá certo. Kim, a gente poderia ter um debate que eu acho que seria até mais produtivo se você estivesse propondo reformas para a Justiça do Trabalho. Eu não tô aqui numa posição de falar que a Justiça do Trabalho é perfeita, que a gente não pode atacar super salário ou qualquer coisa do tipo. Mas os termos que você coloca de acabar com ela é algo completamente deslocado. E você ainda não me mostrou por que isso seria melhor, por que seria viável você transferir esses processos para a Justiça comum. Ué, o que você está fazendo são críticas que no máximo seriam passíveis de reforma, mas que não compensam, dado todos os negativos que eu mostrei o debate inteiro aqui com você. Pausa. E aí, doutor? Tá tranquilo, Kim? Tô tranquilo. Sempre. E o Coringão, vai hoje ou não? Hã? E o Corinthians, vai ou não hoje? Não sei, eu torço pro Primavera de Indaiatuba. Tá, beleza. Vamos lá, Kim, vamos tentar entender. Que Fantasma. Às vezes fica meio difícil entender, que às vezes você quer, faz uma afirmação, e daqui a pouco você acha outro problema, e enfim. Explica pra galera aí quais são as 3 justiças e tal. Quantas justiças tem, só pro pessoal entender. O pessoal de casa, vai lá. Você quer acabar com a justiça do trabalho, quer mandar pra comum. Explica aí, é estadual, é do trabalho, é federal, é isso? Isso, é estadual. A justiça comum é estadual. E dessas 3, qual é mais eficiente? Dessas 3 quais? Dessas 3, a estadual, A federal e a trabalhista. a trabalhista? Isso, qual é a mais... Nas causas... O processo dura menos tempo aonde? Nas causas que tem os valores que costumam ter na justiça trabalhista, a justiça comum resolve mais rápido. Não, a justiça comum, ela é duplamente mais lenta para resolver os próprios processos. Não, negativo. Sim. Nas causas dos valores... Tô com relatório aqui, ó, do CNJ. Isso, você tá pegando todas. Você precisa pegar as causas que seriam... Comparativo um com outra, tá? Negativo, você tá pegando todas. Um processo na Justiça do Trabalho demora 1 ano e 4 meses lá. Você tá pegando... Na comum que ele quer mandar pra lá, todas. são 2 anos e 10 meses. Isso é o Negativo. relatório do CNJ de 2024. Vamos lá. Entre essas 3 justiças que ele tá falando, a mais eficiente, onde o processo fica menos tempo, é na Justiça do Trabalho. Negativo. Você tá pegando todos os processos da justiça comum. Então você está generalizando. Mas é óbvio, como é que eu vou analisar? Ela faz isso? O ponto é... Todas. Então, você precisa pegar o recorte de quais causas trabalhistas serão julgadas lá. Mas não é pra estar com a causa trabalhista na causa comum, porque causa trabalhista na Justiça do Trabalho. Não, filho, mas eu tô falando que nos valores, na justiça comum, no juizado especial, que julgaria a maior parte dos casos trabalhistas, é mais rápido do que a Justiça do Trabalho. E outra coisa, dado do TST, dado do mas eu quero acabar, filho, por isso que eu tô dizendo. Mas é isso que eu tô falando, nós estamos olhando os 3 tribunais, eu tô perguntando qual que é mais eficiente no que cada um faz. A mais eficiente é a da trabalhista. Nos valores de causas trabalhistas é a comum. Mas não tem trabalho, não tem processo trabalhista que fala relação de emprego na justiça comum. Eu tô falando de valores, porque seria julgado de acordo com o valor da causa. Não. Seria julgado de acordo com o valor da causa. Se você acaba com a justiça do trabalho... Seria ou não seria julgado de acordo com o valor da causa? Se você acaba com a justiça seria ou não do trabalho, seria julgado de acordo com o valor da causa? Se você acaba com a justiça do trabalho, e você afirmou aqui já que na prática... Todo órgão que vai julgar a relação de emprego no Brasil vai ser julgado por um juiz da vara comum. Sim. Juiz esse que hoje é o mais ineficiente do país. Negativo. Você não respondeu minha pergunta. Não. Você não respondeu minha pergunta. Você tá saindo de casa para resolver um problema. Você tá assim, vamos resolver o problema judiciário no Brasil. Aí você tá indo lá e acabando com a justiça que é mais eficiente do que ela faz hoje. Não, negativo. Não é mais eficiente. É sim, dado do próprio TST. O CNJ. Dado do próprio TST. É a Justiça do Trabalho falando sobre ela própria. O CNJ. É a Justiça do Trabalho falando sobre ela própria. O relatório da CNJ, no relatório comparativo entre todas as justiças, mostra que o tempo menor de processo é na Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho essa que regula as relações de emprego no Brasil. O dado do TST é de que da fase de conhecimento até a fase de execução demora mais de 3 anos. Quando a gente pega o juizado especial que julgaria a maioria esmagadora, 99%, deixa eu terminar, 99% das causas da Justiça do Trabalho é de 1 a 2 anos. Então é mais rápido, é mais eficiente, custa menos. Mais de 40%. Tem menos super salários. Mais de 40%. Eu vou trazer aqui mais um dado, só pra gente não ficar viajando em conversa que não existe, tá bom? Tá, eu trouxe o TST mais de 40%. Ó, tá aqui, ó, o relatório do CNJ, pessoal. Aqui, ó. Houve conciliação em 44,1% dos processos na fase de conhecimento. Conhecimento do processo. Na média? Não, na média não. Isso aqui é um dado. 44 dos processos que entram na Justiça Trabalhista, na fase de conhecimento, ele é resolvido. Olha só, a demora é tamanha que mesmo quando você pega 40% dos acordos na fase de conhecimento,
Na média, segundo o Tribunal Superior do Trabalho, da fase de conhecimento até a execução é de 3 anos. Pra você ver que é tão ineficiente que mesmo tendo um dado robusto trazendo a resolução para a fase de conhecimento, ainda assim é mais caro. Pausa. Fechou. 16 minutos. Eu pensei que todos tivessem me abandonado. Oi de novo, Kim. E aí? Kim, eu acho complicado a lógica de resolução geralmente do MBL, porque se fossem médicos a gente estaria ferrado, né? O paciente está mal, você propõe um tratamento ou você propõe a eutanásia, acabar pela raiz. Vocês propõem, pelo visto, a eutanásia. O SUS, por exemplo, você considera o SUS lento? As filas do SUS, o tempo de espera? Como é que é a sua perspectiva? Na atenção básica, sim. A gente vai acabar com o SUS? Não. Então, mas o principal argumento que você utilizou na Justiça do Trabalho é que a gente tem que acabar porque ele é lento. Não, é porque o desenho, diferente do desenho do SUS, o desenho da Justiça do Trabalho é ruim. E outra coisa, mas você poderia melhorar isso com legislação? Nós temos um modelo de direito comparado que mostra que os países em que as causas trabalhistas são julgadas na justiça comum têm uma resolução melhor do que nós temos nos países que possuem justiça do trabalho. Já foi provado aqui antes, pelos meus antecessores, que isso não é verdade. Eu não vou nem focar nesse ponto. Não, como assim? Nenhum antecessor seu falou sobre direito comparado. Não, direito comparado não, mas sobre a questão do tempo, já foi comprovado que a justiça do trabalho é mais eficiente. Não foi comprovado. Eu trouxe dado do Tribunal Superior do Trabalho. Tudo bem, eu não vou tocar nesse tópico, eu queria trazer um outro questionamento, que é a questão realmente da razão social. A gente tem um país como o Brasil, que não é uma questão, não é uma lacração, isso aqui que eu vou falar não é uma lacrada. O Brasil é o país do mundo que mais tem problemas crônicos com a escravidão, junto com os Estados Unidos, né? Inclusive, aboliu a escravidão depois dos Estados Unidos, deixando uma série de chagas na nossa forma de lidar com o trabalho. E costuma-se dizer que foi justamente com o surgimento da Justiça do Trabalho em 1941 que a gente finalmente teve um apaziguamento dessa situação, um primeiro passo. Costuma-se dizer quem? Qual que é o dado que confirma isso? O dado, não, isso não é um dado. Você tem dado? Isso não é um dado. A análise que você faz em cima da história, você não acha que a Justiça do Trabalho é um dos objetivos da nossa nação? A Justiça do Trabalho é um dos objetivos da nossa nação. É um dos objetivos da nossa nação. Essa é a primeira vez que eu escuto isso. Não, primeiro que mesmo para quem defende a Justiça do Trabalho, ela é meio, ela não é fim. É um dos objetivos da nossa nação. Isso não faz o menor sentido a sua afirmação. É porque talvez você veja a Justiça do Trabalho como um método meramente burocrático. Sim, mas ela é um fim em si próprio? Não, veja só, a Justiça do Trabalho é um objetivo em um país que tem o seu trabalho totalmente assimétrico e desigual. A Justiça do Trabalho é um fim em si mesmo? Do trabalho enquanto um instrumento judiciário não é se corrigiu. Não é um fim em si mesmo. Mas o objetivo da justiça trabalhista é algo que surge. A justiça do trabalho surge assim. Eu não sei se você sabia. Certo, ela não está cumprindo o objetivo. A justiça do trabalho, ela surge em 41 como parte do Poder Executivo. Não era nem judiciário. Era um instrumento de políticas públicas. Certo. Né? Depois é que passa a ser, em 1946, que passa a ser um instrumento judiciário. E aí, Kim, eu não vou nem entrar no mérito se a gente deve discutir a lentidão processual, se é ineficiente ou se não é. Mas eu queria saber realmente... Eu queria saber realmente... O contexto histórico que você trouxe... Qual a proposta sua... é irrelevante. O que importa é se está funcionando ou não. Qual a proposta sua enquanto deputado e o MBL como um todo para resolver a desigualdade do trabalho que a Justiça do Trabalho, historicamente, fez essa justiça? Não fez essa justiça. Então, mas qual eu estou trazendo dados objetivos aqui. Deixa eu te falar. A maior parte das empresas que são acionadas pela Justiça do Trabalho são... eu trouxe o dado aqui. A maior parte é em comércio e serviços, que são pequenos, né? Médios e pequenos, mais de 90%. Mas como a gente resolve? Como você resolve? Mais de 90%. Tô calmo. Né, desses processos trabalhistas, 38% estão concentrados em comércio e serviços. 95% das empresas de comércio têm até 9 empregados. 92% Mas das como empresas você de resolve? Têm até 9 empregados. E aí, doutora? Voltei. Bom, primeiramente eu quero começar pelo fato de que cada vez mais você vê um aumento em relação a trabalhos análogos à escravidão, a denúncias, e um deputado se sente confortável em vir aqui defender o fim da Justiça do Trabalho, prejudicando o trabalhador, porque assim, é mais célere. E aqui a gente consegue comprovar, e eu nem preciso utilizar dados do CNJ, eu quero utilizar somente processo. Então, Kim, por favor, compare os processos da CLT e o processo do CPC, para a gente conseguir ver qual que é mais prático. Qual que é mais célere. O processo não muda de acordo com o ramo da justiça. Na justiça comum vai ser julgado pelo mesmo processo.
Os prazos que você trouxe aí são absolutamente irrelevantes para nossa discussão. Os dados de procedimento que você trouxe são absolutamente irrelevantes, porque o procedimento vai continuar o mesmo na justiça comum. Que é congestionada. Inclusive, é engraçado você querer jogar, calma, você vai jogar para a justiça comum, sendo que a própria justiça comum do estado de São Paulo está especializando para ser mais produtiva. Inclusive, em relação às várias empresariais, você percebe um aumento de celeridade de 37% do prazo da sentença. Ou seja, a própria justiça comum está especializando porque ela reconhece os problemas estruturais que ela tem. E você falou... Bom. A justiça do trabalho não. A justiça comum está se especializando. E a justiça Obrigado comum pelo argumento. Exato, está se especializando e você quer jogar uma área que já é especializada para a justiça não, comum e vai condicionar ainda mais. Você admite que eu tô certa. Quem disse que para se especializar você precisa de uma justiça própria? Hoje já é dividido. Hoje tem vara civil, hoje tem vara criminal. Já é especializado dentro da justiça comum, que é o que a maioria dos países mais desenvolvidos do que a gente e os países emergentes fazem. E é engraçado você citar esses países, porque você quer comparar justamente o Brasil, ele tem mais ou menos 8, né? 8,5, 8 a cada 100 mil habitantes, você tem 8,5 juízes para julgar. Em comparação com esses outros países, você tem muito mais. São 18 juízes para cada 100 mil habitantes. Então, não adianta você trazer esse dado. Os outros países têm mais? 18 juízes para cada 100 mil habitantes. Quais países? Alemanha, França... A Alemanha tem 18 para cada 100 mil? França tem 18 para cada 100 mil? E esse dado aqui França e Alemanha têm 18 juízes a cada 100 mil habitantes. Vê o relatório Justiça em Números de 2023 do CNJ, que fala que países europeus têm 18 juízes por cada 100 mil habitantes. Negativo. E aqui comparado... Negativo, você vai... Tá bom, a gente vai ver quem tá certo no final. Vai ver, claro, vai ter Exatamente. fact-check. Tá, e aí? Tá, e aí? Então, justamente aqui, quando a gente vai ver, você tá criticando algo que já foi comprovado de acordo com o relatório geral da Justiça do Trabalho, que a produtividade cresceu 12,6%. Ou seja, na justiça comum cresceu mais. Não cresceu. Para mais vídeos do Partido Missão, se inscreva no canal Escolha Missão, deixe o like e compartilhe o vídeo.